Sejam muito bem-vindos a esta primeira sessão do Descortinar do Teatro Municipal do Porto. Esta primeira sessão será sobre o compositor Steve Reich, no âmbito deste concerto que será gravado dos Drumming, que inclui 4 obras deste compositor americano escritas para diferentes formações de percussão. Steve Reich é hoje um dos compositores mais reconhecidos e aclamados no mundo inteiro. Há artigos recentes do New York Times e do The Village Voice, por exemplo, que o reconhecem desde logo como o maior compositor americano, mas alguns críticos vão mais longe. É o caso de Alex Ross, que em 2002 diz que Steve Reich é o maior pensador musical vivo. E de acordo com um artigo do The Guardian, Steve Reich faz parte de uma mão cheia de compositores, mas que não excede a tal mão cheia, que podem dizer, compositores vivos, que podem dizer que mudaram o curso da história da música. E o crítico tem em mente, naturalmente, o papel que Steve Reich teve, juntamente com os seus colegas Philip Glass e Terry Riley, no advento do movimento musical minimalista. Mas o reconhecimento de Steve Reich não é apenas do ponto de vista da crítica, é também do ponto de vista do público. Aliás, muitas vezes a música contemporânea é um terreno de nicho, com públicos relativamente restritos, e nesse contexto dir-se-ia que Steve Reich é um compositor muito conhecido e que tem um público muito alargado. É um compositor que, para os padrões do campo, vende muito. E pode-se também notar esse reconhecimento geral da obra de Steve Reich pela sua inclusão muito frequente em filmes recentes e em séries também, como em So You Think You Can Dance e Skins, 2 séries de 2009. É interessante, aliás, que se outros compositores minimalistas, como é o caso de Philip Glass, têm composto frequentemente música para cinema, Reich tem-se recusado a fazê-lo, mas isso não tem impedido que a sua música, já previamente composta para outro efeito, seja requisitada para filmes e para séries. E é também interessante constatar que quando ele começou a trabalhar como compositor, nos anos 60, ele chegou a fazer algumas bandas sonoras, mas para filmes abstratos e experimentais, mas hoje em dia a sua música é utilizada em filmes e em séries perfeitamente mainstream. E este reconhecimento amplo de Steve Reich é interessante também se tivermos em conta que ele não aconteceu logo. Steve Reich nasceu em 1936, as suas primeiras obras são dos anos 60, e ele tardou em ter algum reconhecimento por parte dos círculos mais estabelecidos e pela própria academia. Durante os anos 60, 70 e mesmo durante grande parte dos anos 80, ele e os seus colegas minimalistas eram até vistos como compositores sobre os quais não havia muito a dizer. Achava-se que a sua música era demasiado simples, era demasiado básica, que não merecia investigação séria em torno dela. Só nos anos 90 é que isso começa a mudar. Começam a surgir os primeiros livros sobre o minimalismo musical e a partir dos anos 2000 há uma verdadeira explosão de interesse no estudo da obra de Steve Reich, com imensos artigos, teses de doutoramento e culminando até com a publicação de alguns livros, incluindo este que eu tenho aqui nas mãos, de 2019, Rethinking Reich, um livro integralmente constituído por artigos sobre a sua música e que mostra também muito bem a sua consagração. Mas não é por acaso que Steve Reich tardou um pouco em ter o reconhecimento amplo do campo. É que a música que ele começou por fazer nos anos 60 era uma música verdadeiramente contracorrente e revolucionária. Desde logo porque se opunha àquilo que era dominante na época nos círculos de música erudita, tanto nos Estados Unidos como na Europa, que era uma música tendencialmente dissonante, áspera, uma música sem ritmo regular, uma música que não dava para bater o pé, digamos assim, e uma música completamente sem repetição. E eu posso tentar dar-vos um exemplo disso, tocando aqui um pequeno excerto de uma peça de um desses compositores europeus, neste caso de Pierre Boulez, da sua sonata para piano. Era qualquer coisa assim do género. E um bocadinho mais à frente. E é desde logo claro que a música se vai dispondo numa série de pequenos gestos que são sempre diferentes. Não há nenhuma repetição. Temos este, depois temos outro mais grave, depois temos um acorde aqui mais no agudo. Não há nenhuma repetição. É também claro que ritmicamente esta música é muito fluida, não dá para sentir uma pulsação, não dá para bater o pé enquanto que ouvimos,
e é também uma música extremamente dissonante. Vejam, por exemplo, estes acordes aqui, com várias notas que criam muito choque umas com as outras, ou este, ou mesmo este. Bom, e isto acontecia não só na música de Pierre Boulez, o autor desta sonata para piano dos anos 50, mas acontecia também na música de outros compositores, como Stockhausen, nos Estados Unidos como Milton Babbitt, e na Europa havia um outro compositor que se cruza com o caminho de Steve Reich, que era Luciano Berio, um compositor italiano, que no início dos anos 60 foi professor de Reich nos Estados Unidos, e é interessante que ele a determinada altura pediu aos alunos para fazer um exercício mais ou menos dentro do estilo dele, que era relativamente próximo disto que eu tentei ali tocar, e Steve Reich respondeu com um exemplo de uma peça que era sempre com uma melodia repetida, portanto mostrando já a sua tendência nesse sentido. E sobre esta primeira fase de Reich, eu gostaria de falar sobre uma obra que ele compõe em 1966, que se chama Come Out. É uma obra escrita em estúdio, uma obra eletroacústica, mas que parte de uma gravação real, que foi retirada de um momento, enfim, conturbado, em que um negro foi vítima de violência policial. E ele disse, nessa sequência, e foi uma frase que ficou gravada, I had to, open the bruise up to let some of the bruised blood come out to show them. Eu tive de abrir a ferida para que algum do sangue dessa ferida pudesse sair, para eles poderem ver. E Reich vai partir dessa gravação, a obra começa com essa frase repetida por 3 vezes, e depois a partir daí ele vai concentrar-se na parte final. Come out to show them, come out to show them. E vai construir, como se diz em linguagem técnica, um loop, uma repetição a partir daqui. E para vos mostrar exatamente como é que isso funciona, eu gostaria de ilustrar aqui um pouco a construção desta peça para vermos uma técnica que Steve Reich começou a desenvolver nestes anos. E eu tenho aqui, desde logo, uma representação no computador que, em vez de estar enfim, com a voz original, está traduzido para um piano. Qualquer coisa assim do género. Come out to show them, come out to show them. E para mostrar-vos um pouco melhor como é que isto funciona, eu gostaria de mostrar aqui neste esquema. Em primeiro lugar, vamos reduzir isto a uma pulsação constante. Estão a ver aqui? Temos aqui estes sinaizinhos, cada um deles corresponde a uma articulação de um ritmo. Perdão. Agora sim. Com uma pulsação constante. Mas claro que este ritmo da voz, come out to show them, não é sempre contínuo, tem certas pausas. Come out to show them, come out to show them. E então fica, no fundo, assim. Come out to show them. Mas claro que a voz, quando fala, não diz as notas todas de forma monocórdica. E, em particular, esta gravação dizia qualquer coisa como come out to show them, piram, parara, uma verdadeira melodia, uma melodia da fala, que nós podemos ver aqui separando cada uma destas notas, no fundo, umas mais acima, come out, outras mais abaixo, to show them. Ora, o que é que Reich vai fazer? Vai colocar em simultâneo duas entradas sonoras em que nós vamos ouvir este som. Uma que está a vir da esquerda, que é esta que nós já ouvimos, e uma outra que vem da direita. E aparecem as duas em simultâneo. Claro que se fosse sempre assim, ficaria sempre igual e não teria tanto interesse. Mas o que é que Steve Reich vai fazer? Ele vai, usando exatamente a mesma gravação, ele vai começar a desfasá-las gradualmente. Ele vai colocar esta que está aqui à direita, por exemplo, um bocadinho à frente. Estão a ver aqui no esquema? É o mesmo desenho, mas está um bocadinho desfasado. E nós, quando ouvirmos, vamos sentir esse desfazamento. E depois vai desfasar mais um bocadinho. E mais ainda. E mais um pouco ainda.
Neste momento, a segunda gravação está exatamente uma nota à frente da outra. Bom, e ele vai continuando a fazer isso, dando-nos origem a diferentes combinações. Por exemplo, esta. Ou esta. Steve Reich tinha descoberto uma técnica e um princípio a que ele vai chamar de phasing, desfazamento. A música é completamente repetitiva, temos uma gravação, Come Out to Show Them, que está constantemente a repetir, mas ele vai colocar em duas vezes ao mesmo tempo, como se fossem dois instrumentos, que se vão desfasar gradualmente. E nós vamos ouvindo que a combinação entre um e o outro vai muito gradualmente, muito lentamente mudando. Isto é a essência de uma técnica que ele depois vai começar a explorar, não em música eletroacústica, como aconteceu aqui, mas em música puramente instrumental, que é um dos aspectos que irei falar nos próximos capítulos desta apresentação. Steve Reich tem uma ligação muito forte à música de outras culturas. Ele nunca o escondeu. Aliás, em 1973, chegou a dizer que para ele o único caminho que havia para o músico ocidental e para o compositor ocidental era inspirar-se em modelos de outras músicas, de outras partes do mundo. Já vimos como ele se opôs à tendência da música europeia e americana da época e, na verdade, sempre que um compositor vai contra alguma coisa, precisa de encontrar modelos noutro lugar. Bom, e ele foi literalmente a outros lugares encontrar esses modelos. E um desses lugares foi a África. A ligação de Reich à música africana é particularmente forte e começou muito cedo. Já nos anos 60, quando tinha 20 e poucos anos, ele começou a devorar verdadeiramente um livro que tinha sido publicado por um musicólogo, Arthur Jones, e que se intitulava Studies in African Music, Estudos sobre Música Africana. E era um livro que continha muitas transcrições e muitas explicações de como funcionava a música em diferentes pontos de África. Ele chegou ao ponto de se corresponder regularmente com esse musicólogo e, logo que pôde, arranjou aulas de percussão ao estilo africano com um percussionista do Ghana que se encontrava em Nova Iorque nessa altura. E em 1970 ele foi inclusivamente à fonte. Passou 5 semanas do verão no Ghana a aprender a tocar mais a música típica daquele país. Todo esse elemento que ele vai trazer da música africana vai ser extremamente importante e para vos mostrar um pouco como é que ele funciona, eu gostaria de começar por chamar a atenção para alguns padrões rítmicos típicos da música africana, que aliás são retirados aqui de um artigo que se encontra neste livro que eu falei há pouco, e tenho aqui uma série de 4 padrões diferentes que são muito utilizados em diferentes partes de África, sobretudo na Zâmbia e no Zimbábue, e que podem ser executados de diferentes formas, por exemplo, batendo palmas. Bom, e para nos orientarmos aqui, um pouco como ao bocado, enfim, eu tenho aqui os 4 padrões, mas vou escondê-los agora temporariamente para chamar primeiro a atenção para um aspecto. É que nós temos aqui também uma pulsação de base, como tínhamos ao bocadinho, que seria qualquer coisa assim. E se repararem, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 batimentos. E muita música africana é baseada num ciclo de 12 pulsações que depois pode ser organizada de diferentes formas. Algumas mais simples, como esta, em que o que estamos a ver é que de 3 em 3 vai ser articulado o ritmo, ou bate-se palmas. Se sobrepuser com a pulsação original, percebemos que entra de 3 em 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este é um padrão, como disse, relativamente simples. Vamos ver aqui um outro um pouco mais elaborado, que será este. No fundo tem sempre 2 seguidas, ta-ta, 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 com uma pequena pausa no meio. Um outro padrão típico de música africana, temos aqui,
será este. Este é mais 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. E estes padrões podem até combinar-se, podem surgir vários deles ao mesmo tempo, por exemplo, este padrão 3 juntamente com o padrão 2. E com o 1. Isto se calhar já faz lembrar um bocadinho a música de Steve Reich, mas depois temos um outro que ainda lembra mais. Padrão 4. Vamos ouvi-lo. Ora bem, este é um ritmo que Steve Reich utiliza, na verdade, muitas vezes, mas não exatamente desta forma. Vamos fazer aqui uma coisa, vamos copiar este ritmo, aqui para a frente, e vamos copiar aqui também para como se fosse um outro instrumento. E vamos fazer uma coisa agora um bocadinho diferente. Vamos começar este padrão não com a primeira nota que estava aqui, mas com estas aqui à frente, em que tinha 3 seguidas, repetidas. E depois vamos continuar para a frente. Portanto, começamos com estas. Vai até aqui. E depois queremos, no fundo, voltar ao início. Para completar com esta parte que não tínhamos usado. E que aqui na repetição estão a ver que está aqui. Então, eu corto aqui. E tem, no fundo, um ritmo que também tem por base um ciclo de 12 pulsações, mas que começou num outro sítio. Este ritmo vai soar desta forma. Peço desculpa, preciso avançar aqui este. Ok, agora que vai dar. O que no fundo este ritmo está a fazer, de facto, é começar este na segunda parte, ta, 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 e terminar na primeira, e depois repete constantemente. Ora, este ritmo que está aqui é utilizado por Steve Reich em inúmeras obras, começando, desde logo, com uma peça cujo próprio título traduz também ainda uma outra ligação à música africana, Clapping Music. É que já vimos que estes padrões, como disse, eram muitas vezes executados batendo palmas, e Steve Reich tem uma peça baseada num ritmo africano que é constituída apenas pelo som de 2 executantes a bater palmas. Bom, e temos aqui uma outra representação agora aplicada especificamente a este Clapping Music de Steve Reich. Temos também, como nos outros casos, a tal pulsação de base, com um ciclo de 12 pulsações, que não se vai ouvir, está na mente de cada músico, mas não é ouvido explicitamente. O que nós vamos ouvir é aquele ritmo que já vimos que era derivado de um dos ritmos mais comuns na Zâmbia e no Zimbábue. O que é que Steve Reich vai fazer? É um pouco o mesmo que em Come Out, como vimos no capítulo anterior. Ele vai ter não uma pessoa a bater palmas com este ritmo, mas vai ter 2. E tal como em Come Out, eles começam síncronos, começam exatamente juntos e vão começando a desfasar-se. Mas em vez de desfasar gradualmente, ponto por ponto, como tínhamos visto há bocado, vai desfasar logo no sentido em que a segunda pessoa que está a bater palmas vai adiantar-se, digamos, uma nota ou um ritmo no padrão e vamos passar a ouvir assim. Que já é diferente do original, e depois avança mais um. E mais um. E temos este efeito simultaneamente hipnótico e meio vertiginoso, em que sentimos que está a repetir, mas é sempre um bocadinho diferente. Na verdade, se olharmos aqui para o esquema, percebemos um pouco isso. É que no início, eles estão exatamente síncronos, e então há aqui 1 momento, 2, 3, 4 momentos em que ninguém bate palmas. Sentimos verdadeiramente uma pausa, uma interrupção. Mas quando desfazamos só uma nota para a frente, acontece uma coisa muito interessante, é que se repararem aqui, há sempre alguém a bater palmas. O ritmo fica muito diferente porque fica muito mais contínuo, mas também vai oscilando entre quem está a tocar, se é um músico ou se é o outro. E nem em todos os casos acontece isso. Por exemplo, se puxar aqui mais um para a frente, nós vemos que agora vai haver um momento de pausa aqui, um só. Mas no anterior não havia nenhum. Pausa.
E se avançar mais um, para um último exemplo, nós vemos que, neste caso, vão ficar um espaço, 2 espaços de pausa. Portanto, a partir de um ritmo muito simples, com esta técnica do phasing, ele consegue criar uma grande diversidade de combinações rítmicas. Clapping Music foi composto em 1972 e no ano seguinte Steve Reich compôs uma outra obra célebre, Music for Pieces of Wood, em que vai utilizar princípios parecidos e vai utilizar o mesmo ritmo, mas vai também introduzir alguns elementos novos. O mesmo ritmo nós podemos encontrá-lo aqui. É exatamente o mesmo ritmo que já conhecíamos, mas agora vai ser sobreposto com um outro ritmo diferente, em que podemos ver em relação a esta pulsação básica de 12 unidades, que é um ritmo que vai fazer-nos ouvir uma nota de 2 em 2. Um ritmo completamente regular, e a sobreposição dos dois resulta isto. Que vai constantemente repetir. Mas Reich vai acrescentar ainda uma outra camada musical, que vai partir do mesmo ritmo da Zâmbia, do Zimbábue e do Clapping Music, este que está aqui, e que eu coloquei aqui num outro instrumento, mas desfasado. Estão a ver? Começa à frente, começa 6 pulsações à frente. E então este padrão vai juntar-se ao anterior e vai resultar disso qualquer coisa deste género. Enquanto que ainda temos o outro que repete de 2 em 2. Claro, tirando este que repete de 2 em 2, isto é exatamente igual ao Clapping Music, aquele padrão rítmico que repete, mas desfasado. Só que ele vai acrescentar um elemento adicional, com uma técnica que ele também vai utilizar muito a partir daqui. Em que é que consiste essa técnica? Consiste em vez de apresentar as notas todas, ya ta 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 ta, vai apresentando uma de cada vez. Primeiro só aparece uma, como podemos ver aqui, depois começam a aparecer 2, depois junta mais uma, mantendo as anteriores, já ficam 3, depois ficam 4, depois 5, depois 6, depois 7 e finalmente as 8 do padrão rítmico completo. Então vamos experimentar ouvir todo este excerto, colocando aquele rítmico regular de 2 em 2, o ritmo africano original e este que vai aparecendo, vai sendo completado aos poucos. Eu não vou comentar por cima, mas seguindo aqui o esquema, vão poder sentir como vão começar a aparecer cada vez mais notas. E finalmente agora o ritmo está completo. É interessante notar que há um esboço de Steve Reich para estas duas peças, Clapping Music e Music for Pieces of Wood, em que ele escreve, juntamente com o esboço, enfim, em notação musical, ele escreve no canto superior direito a seguinte frase: Too African? Com ponto de interrogação. Demasiado africano? Como se tivesse a noção que poderia estar demasiado parecido com o seu modelo. E, na verdade, essa semelhança não é só do ponto de vista do ritmo que é utilizado. É que esta técnica do phasing, que vos tenho estado a falar, de repetir a mesma coisa, mas desfasada, encontra-se também em música africana. Há música de várias tribos da Zâmbia, por exemplo, em que é usado exatamente o mesmo princípio. Estão todos a repetir o mesmo ritmo, mas ligeiramente desfasados uns dos outros. Ora bem, esta ligação de Steve Reich à música africana e à África em geral esteve na base de uma polémica muito recente nas redes sociais e, sobretudo, no Twitter. A polémica teve 2 vagas, sendo que a segunda foi muito mais intensa do que a primeira. A primeira vaga foi em janeiro de 2019 e a segunda foi em setembro de 2020, em
pleno período, enfim, de grande conturbação social também nos Estados Unidos, associado ao movimento Black Lives Matter. E o que aconteceu basicamente foi que foi partilhado um excerto de um livro recente em que o autor contava uma conversa que tinha tido há muitos anos com Steve Reich em casa de Michael Nyman, outro compositor importante da época, e em que quando enfim, o autor do livro lhe falou de um certo músico afro-americano, Steve Reich terá dito que ele é um dos poucos negros com quem se pode falar. E terá acrescentado que os negros estão a tornar-se ridículos nos Estados Unidos hoje em dia. Como é fácil de imaginar, estas declarações originaram um vendaval, um tumulto gigantesco no Twitter, em que Steve Reich foi amplamente acusado de ser racista e em que muitos o cancelaram. Disseram que nunca mais ouviram a sua música, cancelaram, enfim, o seguimento que lhe faziam, por exemplo, no Spotify, e foi, de facto, um momento extremamente polémico. Entre algumas afirmações ou críticas mais primárias a Steve Reich, apareceram também algumas mais sofisticadas, que o acusam justamente de ter roubado a sua música aos povos africanos. Acusam-no, no fundo, de uma estratégia de apropriação cultural. E veem nisso um sintoma da tendência da indústria cultural ocidental, sobretudo americana, de se apropriar, de vandalizar culturas alheias, enfim, desprovindo, retirando-lhes o conteúdo social e o seu simbolismo original e traduzindo-as, enfim, num produto puramente ocidental. Claro que se pode ter uma perspectiva quase que diametralmente oposta. Pode-se dizer que Steve Reich, ao fazer referência e ao inspirar-se na música de outras culturas, e de África em particular, está, no fundo, a valorizar essa música. E uma coisa é certa, Steve Reich não é o primeiro compositor ocidental que vai buscar modelos a músicas não europeias. Mas, por exemplo, no século XIX, quando se fazia isso, era muitas vezes mais com base num certo estereótipo do que era o estrangeiro, do que propriamente na sua própria música real. E Steve Reich inspira-se na música real de diferentes lugares de África, ao ponto que ele aprendeu a tocar, inclusivamente na fonte, lá. Portanto, não é bem aquela atitude de um estereótipo cultural, uma imersão muito maior na cultura original. E depois há um outro aspecto, é que esta questão é um bocadinho mais complexa do que isso. Eu disse-vos há pouco que o phasing é uma técnica que se encontra em África. Pois é, mas também se encontra em Bali e na Indonésia. A música do gamelão de Bali, da Indonésia, utiliza também o mesmo princípio. Estão todos a repetir, ou pelo menos alguns dos músicos estão a repetir o mesmo padrão, mas ligeiramente desfasados uns dos outros. E Steve Reich também estudou a música de Bali na Indonésia. Nunca chegou a lá ir, mas, por exemplo, em 1973 passou parte significativa do verão a aprender a tocar a música do gamelão de Bali com um especialista, enfim, local que estava na altura nos Estados Unidos. E ele, desde os anos 60, que lia muita coisa também sobre a música de Bali, sobre o gamelão. Portanto, isso mostra que não é simplesmente um roubo que ele fez à música africana, mas que, na verdade, ele encontrou uma característica que existe também noutras culturas do mundo. E, se quisermos até, esta ideia de repetir a mesma coisa, mas ligeiramente desfasada, corresponde a uma técnica que também existe no Ocidente, que é o canon. Só que o canon no Ocidente normalmente não funciona exatamente da mesma forma, porque as entradas não são tão próximas. O desfazamento não é tão pequenino como em África, em Bali e em Steve Reich. O que talvez se possa dizer, de qualquer modo, é que uma coisa é certa. Nós conhecemos muito bem Steve Reich. Hoje em dia é um compositor muito consagrado, mas muitas vezes os modelos que o inspiraram são desconhecidos. E é verdade que há muitos relatos musicológicos da obra de Steve Reich que se calhar não dão a devida importância a esta sua dívida para com a música africana e para com a música de Bali. E se calhar isso diz-nos que mais importante do que cancelar Reich seria admitir e passar a ouvir mais a música que o inspirou. Bom, seja como for, Steve Reich respondeu a esta polémica no Twitter também, dizendo que não se lembrava dessa conversa, que teria acontecido há 50 anos, mas o que se lembrava é que na altura, na segunda metade dos anos 60, ele estava do lado dos negros, nas suas lutas pela justiça
racial e social, e que foi nesse contexto até que compôs a tal obra Come Out, que vos falei no capítulo anterior, como um tributo e uma homenagem aos negros e um ato de resistência também musical à brutalidade da polícia naquela época. Neste terceiro capítulo vou falar sobretudo sobre uma das peças que integram este concerto gravado dos Drumming, que é Music for Mallet Instruments, Voices and Organ, uma peça de 1963, e cujo título já mostra alguma novidade em relação ao percurso de Steve Reich. Música para instrumentos de baquetas, que inclui marimbas, glockenspiels e vibrafone, para vozes e para órgão. E porquê que há aqui uma novidade? É porque a maior parte das obras anteriores de Steve Reich eram escritas para formações homogéneas. Por exemplo, em 1967, ele escreve Piano Phase para 2 pianistas, para 2 pianos. E há uma versão dessa peça que é Marimba Phase para 2 marimbas, para um par, portanto, do mesmo instrumento. Em 1970, ele escreve Four Organs, que, como diz o título, é para 4 órgãos, acompanhados por umas maracas que servem apenas para manter a pulsação. Portanto, tem um papel quase funcional. E ainda em 1970, ele escreve uma outra peça para 4 órgãos, Phase Patterns, neste caso já sem maracas. Em 1972, escreveu o tal Clapping Music, que falei no capítulo anterior, para 2 executantes a bater palmas. E em 1973 temos a Music for Pieces of Wood para 5 pares de claves. Portanto, nós tínhamos aqui sempre, digamos, formações instrumentais homogéneas. É claro que Music for Mallet Instruments não é a primeira peça em que ele vai combinar diferentes instrumentos. Já o tinha feito em Drumming, uma obra-chave que ele compõe, ou que estreia em 1971, que ele compõe depois de vir do Ghana, onde tinha estado em 1970. É uma das suas peças em que a dívida para com a música africana é mais clara. Bom, e nessa peça é uma peça muito longa, sempre contínua, mas que no fundo tem 4 partes, que têm instrumentações diferentes. A primeira é para 4 pares de bongós, a segunda parte é para um grupo de marimbas e com algumas vozes femininas. Portanto, vemos pela primeira vez esta mistura entre instrumentos de percussão e vozes humanas. Depois a terceira parte tem um timbre muito agudo, cristalino, penetrante, com o glockenspiel, assobio e flautim. E na quarta parte ele vai juntar todos estes instrumentos. Music for Mallet Instruments vem um bocadinho nesta senda e está na base depois de um percurso de Steve Reich no resto dos anos 70 que vai no sentido de incorporar cada vez mais instrumentos e cada vez formações mais heterogéneas. E assim em 1976 ele vai apresentar Music for 18 Musicians, música para 18 músicos, e dentro desses 18 músicos há uma ampla paleta de instrumentos de percussão, mas há também violino, violoncelo, clarinete e algumas vozes. E em 1978 apresenta Music for a Large Ensemble, que reúne cerca de 30 instrumentos. Portanto, nós vemos que no início Steve Reich trabalhava com poucos instrumentos e informações homogéneas, uma espécie de austeridade sonora, e ao longo dos anos 70 vai se tornando a sua música cada vez mais rica, do ponto de vista da sonoridade, ou como se diz em termos técnicos, do ponto de vista do timbre, diria rica ou até luxuriante, se quisermos, com uma ampla combinação de sonoridades. Bom, voltando agora a Music for Mallet Instruments, um dos aspectos mais interessantes desta peça é a forma como Steve Reich vai combinar nela os instrumentos e as vozes. É, aliás, curioso notar que há algumas peças de Steve Reich, por exemplo, Different Trains, em que ele coloca os instrumentos a imitar certas vozes pré-gravadas como no Come Out, que falei no capítulo 1, e já vimos que uma voz, quando diz alguma coisa, diz normalmente com uma certa melodia, com um certo contorno. E ele, nessa obra, em Different Trains, põe os instrumentos a imitar as vozes. Aqui, em Music for Mallet Instruments, Voices and Organ, vai acontecer exatamente o contrário. São as vozes que vão imitar os instrumentos, vozes femininas em particular. E parece que isto foi uma coisa que ele descobriu enquanto compunha o tal Drumming, em 1971, que ele disse que enquanto estava a compor a peça, enfim, nos instrumentos de percussão, se deu conta que muitas vezes estava a começar a cantar por cima.
e a cantar tentando utilizar sons que se aproximassem do som original dos instrumentos de percussão. E depois incorporou isso nessa peça, no drumming, e trouxe a mesma técnica para Music for Mallet, Instruments, Voices and Organ. E nós temos aqui connosco o Miguel Bernat, que nos vai ilustrar agora um pequeno motivo que surge na marimba e que depois ele vai pedir às vozes para o imitarem. O motivo é este. O motivo das vozes? Sim. Obrigado. E Steve Reich coloca na partitura, na linha para as vozes femininas, para uma das vozes, coloca estas notas e com por baixo do, do, do. Do, 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 do. E explicita que quer que imite o som da marimba. Mas este não é o único exemplo de relação entre sons instrumentais e vocais nesta peça. A peça é escrita para órgãos também, para órgão elétrico, e o órgão tem um padrão de 2 acordes que repete constantemente na primeira parte da peça e que é assim. E dentro deste padrão nós podemos encontrar 4 vozes, como se fosse um baixo, um tenor, um contralto e um soprano. E Steve Reich pensou inicialmente em ter um coro inteiro, ou 4 solistas pelo menos, um baixo, um tenor, um contralto e um soprano, a dobrar a linha instrumental, neste caso tocada pelo órgão. Mas depois chegou à conclusão que ficava demasiado pesado e também que as vozes masculinas, ao fim de muitas repetições, começavam a perder um pouco da afinação e acabou por decidir que ficavam apenas 2 vozes femininas a dobrar a linha do soprano e a do contralto. Com a vogal I. E ele diz que o grande objetivo dele, neste caso, era, no fundo, criar uma espécie de fusão entre um timbre, uma sonoridade instrumental e uma sonoridade vocal, um timbre novo que resultava verdadeiramente da fusão entre os dois. Ora bem, ao longo desta peça, um pouco como nas peças que falei nos capítulos anteriores, acontece também que há uma ideia de repetição, mas é uma repetição que vai mudando. E, em particular, o que muda aqui no caso da parte do órgão e das vozes femininas, de soprano e de contralto, é que inicialmente os acordes são mais curtos, mais ou menos assim, e depois começam a ficar mais longos, e cada vez mais longos, até o ponto em que, a partir de certa altura, o processo inverte-se e voltam a ficar mais curtos. E quando voltaram a ficar curtos, o acorde vai mudar. E a partir daí repete constantemente o processo. Mas vamos nos concentrar na primeira parte deste processo, que é quando os acordes começam a ficar mais longos, os acordes do órgão. É que ao mesmo tempo está a acontecer, em contraponto com isso, algo diferente no resto do ensemble, e em particular nas marimbas. Temos desde logo um padrão que é constantemente repetido e que eu ia pedir também ao Miguel para nos mostrar. Portanto, tínhamos algo que ficava cada vez mais longo, este fica, digamos, sempre igual, mas ao mesmo tempo há um outro padrão que vai ficar cada vez mais rápido, que é também na marimba e que usa a mesma técnica de Music for Pieces of Wood, que é ir introduzindo cada vez mais uma nota, de maneira que nós vamos sentindo um crescendo gradual da atividade. Na verdade, na prática, o processo demora um bocadinho mais de tempo. Foi aqui, digamos,
resumido e condensado pelo Miguel. E este é um aspecto interessante e que é muito comum na música de Steve Reich, é que por um lado está sempre a repetir, mas por outro lado há qualquer coisa que muito lentamente, muito gradualmente se vai transformando, muito gradualmente vai mudando, de tal forma que a sua música, num certo sentido, não é tão repetitiva quanto o que se possa pensar. Mas claro que, apesar de tudo, essa repetição é muito lenta e tem um ritmo muito constante, e por causa disso pode acontecer que nós, por vezes, quase que percamos a sensação da progressão da música no tempo. Quase que nos parece que a música está parada, está completamente estática. Eu acho que é um bocadinho como andar de avião. O avião está, obviamente, a andar, mas nós temos muitas vezes a sensação, porque ele vai sempre à mesma velocidade, talvez, temos a sensação de que ele está quase parado. E eu acho que na música de Steve Reich é um bocadinho a mesma coisa. Agora, uma coisa é certa, muita música, sobretudo a música clássica ocidental, se pensarmos em Beethoven, por exemplo, o que acontece nessa música é que é uma música que está normalmente sempre em progressão, e em progressão às vezes muito acelerada, a querer chegar a algum ponto, a um clímax. Imaginem, é uma música muito instável. E é uma música também, a música de Beethoven, em que nós, se calhar, mais do que ouvirmos o que está a acontecer em cada momento, ouvimos o que está a acontecer em função de uma expectativa de onde é que aquilo nos pode levar. Nós estamos no presente, mas a música está a puxar permanentemente para a frente, para o futuro. A música de Steve Reich, como é mais repetitiva e as transformações são mais lentas, acontece que ela pode-nos fazer esquecer essa progressão do tempo em direção ao futuro. Pode-nos fazer ficar como que congelados num presente contemplativo e fazer-nos introduzir uma outra dimensão do tempo que de alguma forma é a anulação do próprio tempo que está em causa. E de acordo com muitos autores, isso é um dos grandes valores da música minimalista e de Steve Reich em particular, que é fazer-nos aceder a uma outra forma de experienciar o tempo, uma forma mais contemplativa e hipnótica, em que é como se o tempo parasse. E neste último capítulo irei falar sobre uma outra obra mais recente de Steve Reich, o Sexteto, de 1984, que faz também parte deste concerto gravado dos Drumming. E um aspecto que é desde logo interessante nesta peça é que ela começa com esta sonoridade no piano. E depois junta-se. E se compararmos com a peça que falei no vídeo, no capítulo anterior, Music for Mallet Instruments, tínhamos estas sonoridades no órgão. Acordes muito mais doces e consonantes, em comparação com este do sexteto, que é muito mais agressivo, áspero, crispado. Essa crispação vem musicalmente da presença destas duas notas em simultâneo. E depois, mesmo quando entra a nota mais grave, é certo que dá algum sustento a estas notas mais agudas, mas ao mesmo tempo cria também um efeito bastante obscuro, bastante sombrio, bastante carregado. E esta peça, desse ponto de vista, junta-se a outras peças dos anos 80 de Steve Reich que revelam uma nova abordagem aos acordes, ou como se diz em termos técnicos, à harmonia e a incorporação de sonoridades mais dissonantes. Se calhar não tão dissonantes como aquele Pierre Boulez que eu falei no início, que tinha acordes como este, comparando com o de Steve Reich. Não é tão dissonante, mas é mais dissonante, é uma espécie de intermédio em comparação com os que ele usava na Music for Mallet Instruments. E esta não é a única diferença que nós vamos encontrar no sexteto, é que não só usa sonoridades mais dissonantes, mais tensas, mas também os acordes vão mudar a um ritmo mais rápido. Como vimos há bocadinho, em Music for Mallet Instruments, ele tem um grupo de 2 acordes, que repete durante muito tempo, mais ou menos 3, 4 minutos, e depois a certa altura muda para outro. A peça no seu todo, que tem à volta de 12 minutos, um bocadinho mais, apresenta 4 pares de acordes apenas. Cada par dura 3, 4 minutos. Ora, aqui no sexteto, só nos primeiros 2 minutos, nós vamos encontrar 13 acordes diferentes. Eu vou mostrar-vos um bocadinho dos 4 primeiros. Este é o primeiro, que já tínhamos visto.
depois um segundo, um terceiro e um quarto. E é bastante claro que todos têm uma certa dissonância. A peça, como disse, é de 1984 e tem uma particularidade interessante. Ela foi encomendada, entre outros, pelo governo francês e foi estreada no Centro Georges Pompidou, em Paris, que é, na verdade, um espaço que é uma espécie de meca da música vanguardista contemporânea europeia, associada a compositores que faziam música dissonante, atonal, em particular ao próprio Pierre Boulez, de que vos tinha falado no capítulo 1. Quer dizer, Steve Reich tinha começado nos anos 60 como um compositor completamente contra-corrente e contra esta corrente da chamada música de vanguarda da época, os compositores como Boulez e Stockhausen. Nesta época, a sua música já era tocada na meca da música contemporânea, no Centro Georges Pompidou, em Paris. Claro que isto, em parte, traduz uma abertura da própria Europa em relação à música americana. E se calhar há 20 anos não seriam capazes de admitir música que, apesar de tudo, continua a ser muito repetitiva. Mas há também uma evolução na linguagem de Steve Reich que parece piscar o olho um pouco à maior dissonância da música europeia. Se bem que, por outro lado, estas sonoridades que ele usa nesta peça, e que eu tentei há pouco tocar, são, na verdade, sonoridades muito comuns no jazz também. O jazz, uma linguagem que sempre interessou muito Steve Reich, não se inspira muito diretamente na linguagem, mas era um tipo de música que ele gostava, e estes acordes têm muito de jazzístico também neles. Bom, mas voltando então ao nosso sexteto, queria dizer para já porque é que se chama assim, sexteto porque são 6 músicos, incluindo 4 percussionistas e 2 teclistas, que tocam entre piano e sintetizadores. Dentro dos instrumentos de percussão temos marimbas, vibrafones, bombos, entre outros instrumentos. E a peça é dividida em 5 partes. E essas 5 partes apresentam, como se diz em linguagem técnica, uma forma em arco. Uma espécie de forma simétrica, em que o primeiro andamento, a primeira parte, tem semelhanças com o último andamento, o segundo tem semelhanças com o penúltimo, com o quarto, e o terceiro é diferente e está à parte. Portanto, para dar uma ideia desta peça, bastará falar um pouco sobre cada um dos 3 primeiros andamentos. Já falei sobre o primeiro, e agora, para ver alguns aspectos do segundo andamento, iremos contar mais uma vez com a presença do nosso percussionista Miguel Bernat, que nos vai mostrar, em particular, uma sonoridade que é muito usada no segundo andamento da obra. Uma sonoridade verdadeiramente mágica e etérea, que é resultante de tocar o vibrafone não da forma mais habitual, com as baquetas, mas através da fricção de um arco. E produz este som muito evocativo. Na verdade, Steve Reich escreve na partitura que um dos seus grandes objetivos nesta peça foi ultrapassar aquilo que é uma limitação que normalmente os instrumentos de percussão têm, como tem também o piano. É que um som do piano é tocado e depois desvanece naturalmente, morre. Acontece o mesmo numa guitarra ou numa harpa e também na generalidade dos instrumentos de percussão, ao contrário, por exemplo, de um violino que pode sustentar sempre o som, ou até da voz humana, que pode, enfim, dentro dos limites da respiração, pode manter uma nota constante durante muito tempo. E ele, para tentar ultrapassar essa limitação, usa várias técnicas nesta peça e uma delas é o uso do arco no vibrafone para criar sons mais sustentados. Na verdade, ele consegue não só criar uma sensação de uma melodia quase vocal sustentada com o arco no vibrafone, mas consegue até criar um crescendo gradual, como podemos ver também neste segundo exemplo.
na verdade é um crescendo e um diminuendo. O crescendo é um músico que o controla, exercendo pressão crescente que faz sentir o aumento da intensidade do som, e depois, chegando ao fim, há um decaimento natural que faz uma espécie de curva, cresce e depois diminui na parte final. Isso no segundo andamento, o vibrafone é muito usado com esta técnica do arco. Já no terceiro andamento nós vamos encontrar o vibrafone também num papel central, mas agora com um motivo muito doce, eu diria até otimista, e mais cotidiano do que este registro etéreo do arco, e que vai ser tocado justamente agora com as baquetas. Ora bem, e vamos ver um pouco o que é que Steve Reich vai fazer com este padrão que acabamos de ouvir no vibrafone. E vamos usar, como anteriormente já fizemos, aqui esta representação no computador. Eu, na verdade, fiz aqui uma pequena aldrabice, porque coloquei o som do vibrafone, não no vibrafone, mas na marimba, simplesmente porque aqui no programa o som era melhor. Enfim, e na marimba soa mais ou menos assim. E este padrão vai repetir com o mesmo princípio que nós já conhecemos, que é o princípio do desfazamento ou do phasing. O que é que ele vai fazer? Vai criar uma réplica, um clone, se quisermos, deste som que está aqui em baixo, exatamente com o mesmo padrão. Aliás, se eu puser a tocar este segundo, vão reparar que é o mesmo. Mas como podem ver aqui na grelha, ele começa um bocadinho depois do primeiro. O que é que vai acontecer então? É que quando aparecem os dois a tocar ao mesmo tempo, vão estar desencontrados e vão produzir este efeito. Ora, e Steve Reich escreve na partitura, a propósito deste andamento, que ele utilizou uma técnica muito comum, mais uma vez, na música africana, que é dividir o tal ciclo de 12 pulsações, que está aqui implícito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dividi-lo em 4 mais 4 mais 4, ou em 3 mais 3 mais 3 mais 3. E vejam que o efeito sonoro que vai provocar é distinto. Por exemplo, ele vai colocar esse padrão desde logo num grupo de pianos, e quando aparece de 4 em 4, soa assim. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mas pode também colocar o padrão com 3, de 3 em 3, com mais notas, e vai soar assim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o que ele vai fazer constantemente ao longo deste andamento é jogar com esta oscilação entre grupos de 4 ou grupos de 3. Os grupos de 4 um bocadinho mais lentos, os grupos de 3 um bocadinho mais rápidos, mais precipitados. E então eu tenho aqui um outro instrumento que vai fazer uma oscilação entre os dois. Então vê primeiro de 4 em 4, com menos ataques no piano, e depois de 3 em 3, aqui com mais ataques. Tudo isto enquanto que os vibrafones, aqui tocados pela marimba, estão a repetir constantemente aquele padrão por onde iniciamos esta incursão ao terceiro andamento. E esta instabilidade destes dois grupos é uma das razões que mantém sempre o nosso interesse na peça, porque cria uma certa instabilidade no meio desta repetição. É, mais uma vez, este paradoxo da música de Reich, que é simultaneamente repetitiva, mas ao mesmo tempo há qualquer coisa que está sempre de algum modo a mudar. E também desse ponto de vista é interessante notar que nós vemos que esta peça, o sexteto, apesar de utilizar, como vimos, acordes mais dissonantes, apesar de mudar mais vezes de acorde, mais rápido,
apesar disso, mantém características de peças anteriores. Por exemplo, o phasing, o desfazamento que vimos em praticamente todas as peças. E também técnicas inspiradas pela música africana. E este é um aspecto muito interessante na evolução de Steve Reich. É que assim como as peças dele, muitas vezes se vão lentamente transformando noutra coisa, vai havendo uma evolução muito gradual em que a música começa num sítio e acaba por chegar ao outro. Na carreira dele, curiosamente, também acontece um pouco o mesmo. Quer dizer, ele vai introduzindo novos elementos, por exemplo, a partir dos anos 70, como vimos, combinações heterogéneas de instrumentos, e vai alargando cada vez mais as formações com que trabalha. A partir de certa altura começa a incorporar elementos mais dissonantes, mas os elementos anteriores não desaparecem. E estas técnicas, que muito devedoras da música africana e da música de Bali, ele continuou, na verdade, a utilizar, e vemos, portanto, neste sexteto, se quisermos, uma síntese um pouco de todas as técnicas e de toda a estética de Steve Reich, desde o seu início, os anos 60, até pelo menos este ponto, aos anos 80. Evidentemente que ele, desde então até hoje, continuou a evoluir como compositor, mas mantendo estes elementos tradicionais. Estes elementos que ele já tinha nas peças anteriores. Isto leva a uma reflexão final, que para algumas pessoas, peças como o sexteto já são tão diversificadas nos timbres, nas sonoridades que apresentam, nas harmonias, nos acordes, que já não se trata bem de minimalismo. Já não é aquela ideia mais austera do minimalismo, de uma restrição muito grande do material que era usado na música. São peças mais ricas, mais diversificadas. Alguns acham até que já são peças pós-minimalistas nesse sentido. Enfim, mas podemos usar um rótulo ou outro. O que é certo é que elementos como os da repetição transformada, variada, continuam, como sempre, presentes e que fazem, na verdade, de toda a obra de Steve Reich um todo e criam um estilo que é, eu diria, imediatamente reconhecível. Basta ouvir 5 segundos de uma peça para sabermos que é uma peça de Steve Reich. E, portanto, nós vemos nesse sentido que ele não só é um dos compositores que maior impacto teve realmente nas últimas décadas, mas é também uma voz completamente inconfundível.